Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre manifestações, protestos e todo este movimento social que pinta as ruas de verde e amarelo. Quando participar, quando não participar, apoiar ou não apoiar? Eis a questão, vamos lá. Pois bem, meus amigos, temos aí ao fundo a página do Instagram, siga! @Diego Ganoli. Muita informação interessante vem para o Instagram e não passa pelo canal facebook.com/Diego Ganoli. Vamos lá para comentar essa parada, meus amigos. Vamos lá. Pois bem, temos aí algumas imagens que vão ajudar a ilustrar este movimento social tão importante, forte, vital para o nosso país. Porém, algumas indagações são interessantes aí quando diz respeito a manifestações, principalmente sobre quando participar, quando não participar, enfim. Se você está acompanhando aí o Brasil, sabe que nós estamos diante de uma situação bastante complicada envolvendo o Supremo Tribunal Federal, votações do Supremo Tribunal Federal. Então, a questão da prisão em segunda instância, vai soltar o Lula, Lula fica preso, Lula fica solto. Como será a parada daqui para frente, tá bom? Se você é do Brasil inteiro, deve ter visto aí a Avenida Paulista, uma porção de lugares em todo o Brasil sendo totalmente tomados de verde e amarelo. Nós estamos diante de um momento complicado de muita tensão, né? Eu digo tensão mesmo, porque tá tenso o clima, né? No Equador, outros países da América Latina, em alguns outros lugares aí. Muito protesto, muitas manifestações, muita gente indo para a rua exigir os seus direitos. Porém, nós estamos aí observando algumas convocações para manifestações aí dia 3/10, manifestações dia 10/10 e temos aí alguns comentários para fazer acerca disso e em especial, quando participar, quando não participar. E se você sabe, né, você está acompanhando aí algum posicionamento político, né, do Brasil, seja lá de direita ou de esquerda, você está vendo aí que algumas pessoas estão fomentando este movimento tão genuíno do Brasil, que são as nossas manifestações e os nossos protestos. Por isso, é muito importante ficar atento. Se você está de olho, né, no que está acontecendo no Brasil, você vai ver aí algumas pessoas convocando para a manifestação, mas quem são as pessoas que estão chamando? Inclusive o ministro Abraham Weintraub da Educação fez ali no dia de ontem uma narrativa que cancela, ele fala para cancelar os atos do dia 3 de novembro contra o STF. É interessante entender que se há uma manifestação para o dia 3 de novembro contra o STF, muita atenção no que eu estou dizendo aí, ó. Se há uma manifestação marcada e agendada, convocada, fomentada para o dia 3 de novembro contra o STF, nós temos que observar alguns pontos aí muito importantes e um recado muito direto aí do ministro Abraham Weintraub, que manda cancelar atos do dia 3 de novembro contra o STF e mostra conluio de movimentos com bolsonarismo. Cara, tem muita coisa envolvida, tem até uma tag que foi levantada aí, né, foi impulsionada, né, foi compartilhada do hashtag dia 3 eu não vou, que entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, dia 26. O cancelamento causou confusão em muitos internautas e é por isso que nós estamos aqui para falar sobre este assunto, porque nós não podemos assistir, de repente, uma parte daqueles que nós gostamos, daqueles que nós apoiamos na internet, dizendo que é para ir para a rua e, de repente, esses caras falam que não é para ir para a rua. Então, o que eu faço, Diego? Vou pra rua? Não vou pra rua? É de Deus ou é do chifrudo esse negócio? Como é que a gente vai saber? Muito importante ficar atento, tá bom? A nota que a gente está compartilhando aqui é da revista Fórum
e diz o seguinte: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escancarou uma relação espúria, como eles disseram na matéria, uma relação espúria acerca da... Se você observar o comportamento do ministro, já é um pouco, digamos, ele consegue a polêmica, ele consegue atrair a atenção, né? Então, observe bem. Escancarou uma relação espúria que o governo Jair Bolsonaro mantém com grupos de direita que convocam manifestações nas ruas. É o que eu falo, é o que o Diego Ganoli já falou aqui nesse canal e em tantos outros canais. A gente já começa a semana fervendo, a semana já começou fervendo, neurótica, quicando mesmo e sacudindo tudo. Por quê? Se você observar, não está complicado de entender que existem sim grupos, como o ministro acabou na sua narrativa expondo. Existem grupos que estão se reunindo para promover, convocar e reunir aí manifestações de rua que são contrárias às intenções do governo Jair Bolsonaro. Então fica fácil de entender quando alguém do governo, ainda que não a pessoa do presidente, até porque não é legal que o presidente faça isso, mas pessoas ligadas ao presidente venham dizer para apoiarmos ou para não apoiarmos as manifestações. Inclusive aconteceu um evento em São Paulo, liderado por Eduardo Bolsonaro, que convocou diversas pessoas influentes do Brasil para explicar como que a direita deve se comportar, porque a direita tá uma bagaça de uma desbagaceira. Observe bem, cada um correndo para o lado que aponta o nariz e ninguém tá ajudando o presidente em coisa nenhuma. O Weintraub foi atendido ao mandar os movimentos cancelarem atos previstos para o dia 3 de novembro. Preste muita atenção nesse ponto. Ele pediu e foi atendido. Dia 3 de novembro está cancelado as manifestações na rua, né, em todas as ruas, em todo o Brasil. Tudo foi cancelado, os atos previstos para o dia 3 de novembro contra provável decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, de cumprir a Constituição e não permitir prisão após decisão de segunda instância, que pode abrir precedente para a liberação do ex-presidente Lula. Observa bem que é muito canalha a forma de jornalismo, inclusive apresentada pela revista Fórum, quando diz assim: a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de cumprir a Constituição e esse aposto aqui, ainda que não apresentado entre vírgulas, este aposto, né, da instrumental português aqui, dizendo, é um complemento à oração, um complemento à frase, que diz: o Weintraub foi atendido ao mandar os movimentos cancelarem atos previstos para o dia 3 de novembro contra a provável decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de cumprir a Constituição e, observe bem, não permitir a prisão após decisão em segunda instância, que pode abrir precedente para a libertação do ex-presidente Lula. Não se trata de cumprir ou não cumprir a Constituição, porque a Constituição tem que se cumprir garantindo prisão de vagabundo, garantindo prisão de corrupto, de gente que está destruindo a nação brasileira, roubando todo o dinheiro da verba pública, assaltando o BNDES, acabando com os recursos da União em benefício próprio. E pior do que isso, levando bagagens, containers de dinheiro do nosso Brasil para países na África, para paraísos fiscais por esse mundo afora, como é o caso aí dos governos anteriores, inclusive na pessoa do senhor Lula, como foi ventilado há uma semana aí, os 240 milhões de Lula, 240 milhões de euros de Lula, que estão por aí, por esse mundo de meu Deus afora, beleza? Ou seja, né, temos algumas pessoas que são contra esse tipo de ação, que são ações paralelas ao governo, elas não representam o governo, beleza? Agora, tudo vai fazer um pouco mais de sentido para você neste simples resumo da conclusão do raciocínio. Pois bem, meus amigos, pois bem, verifique a sua inscrição neste canal e quando nós devemos participar das manifestações ou não, quando nós devemos apoiar os protestos de rua ou não, isso é muito simples de entender, basta observarmos o cenário, temos que analisar a narrativa de quem está induzindo, convocando, provocando, estimulando
instigando os protestos de rua. Nós temos pessoas públicas. Quem são as pessoas públicas que estão apoiando esses protestos? Abram os olhos, porque, meus amigos, essas pessoas deixam para nós evidências. Quem são, quais são seus interesses, viés político, de que lado elas estão, principalmente se forem famosos. Quem são esses famosos? Só você olhar o histórico. Dependendo de quem é a cara que aparece ali chamando, você já tem que saber de longe, devo ou não devo participar. Fulano de tal chamou, nem a pau que eu vou nesse negócio. Só quem é que tá convocando? Esquerdista, sem vergonha, aliado contra o governo. Então a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Quem está convocando? Um grupo de direita. Que direita? Uma direita rachada, dividida. Tem pseudo-direita, pessoas que acham que são de direita, tá bom? Fazem você achar que elas são da direita, que ajudam e estão do lado do governo, mas não estão. Então, como que nós vamos saber se é para ir para a rua ou não? Simples. Tem vários movimentos de direita que são contra o governo, contra Bolsonaro. Joyce Hasselman disse que era Bolsonaro de saia. Tá atacando contra o governo. Ela tá atacando ali, literalmente posicionada contra o Jair Bolsonaro. Frota disse que vai derrubar o Bolsonaro de qualquer jeito. Então, observe quem são as pessoas que estão convocando para as manifestações, tá bom? Basta você ficar de olho, tem as recomendações deste canal e de outros canais amigos nossos, pessoas que estão muito bem informadas para garantir o sucesso deste que é a maior ferramenta, essa que é a maior expressão de poder do povo, essa que é a maior ação da democracia, a maior expressão de poder das mãos do povo, ditando o funcionamento da máquina pública, da engrenagem política, como que deve funcionar a Câmara, como que deve funcionar o Senado, como que deve funcionar o Supremo, como que deve funcionar a presidência da República, o governo do estado e a prefeitura municipal. Como que essas instituições funcionam? Como o povo ordena que seja, como nas mãos do povo está o poder, de acordo com a Constituição, né? O poder emana do povo e nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Porém, há uma grande cortina de fumaça que está confundindo a cabeça da população e é o nosso papel, sim, ter cuidado com qual tipo de manifestação devemos apoiar e abraçar ou não, beleza? Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus, verifique a sua inscrição nesse canal, fiquem todos com Deus, um forte abraço.